Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma declaração do mega investidor Luiz Barsi, que falou, pessoal, que o Banco do Brasil está extremamente barato. Inclusive, ele aí falou no último evento do AGF em São Paulo de que o Banco do Brasil está com excessivo desconto e até falou aí que é uma grande oportunidade nos preços atuais. Vamos falar aí sobre esse posicionamento do Barsi e se de fato o Banco do Brasil hoje é ou não uma oportunidade, se pode trazer um belíssimo retorno. E ainda para você que ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou falar sobre um estudo muito poderoso do Banco do Brasil, que quem consegue pegar o Banco do Brasil em preços baratos consegue um retorno bem acima da média. Então fiquem comigo aí para saber sobre esse estudo e o posicionamento do mega investidor Luiz Barsi sobre o Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar aí sobre o posicionamento do Barsi no Banco do Brasil. Antes da gente falar do posicionamento dele, precisamos entender, tá, o porquê que o Barsi fala tanto de Banco do Brasil, pessoal. É porque ele possui uma grande posição no Banco do Brasil. E ele já declarou em entrevistas de que ele possui 2% de todo o Banco do Brasil. Muitas pessoas vão pensar que isso é pouco. Apenas 2% de uma empresa? Isso aqui é muito pouco, Pablo. Na verdade, não, pessoal. Por quê? Porque o Banco do Brasil na Bolsa, ele vale mais de 100 bilhões de reais. Ele tem um valor de mercado aqui na faixa de 124 bilhões de reais. Então, se o Banco do Brasil, no caso aí, tem esses 124 bilhões de reais e o Barsi possui 2% do banco, vamos fazer o seguinte cálculo: 124 bilhões aqui mais 2%. O Barsi possui 2,4 bilhões de patrimônio em Banco do Brasil. E se eu dividir aqui no caso esses 2,4 bilhões aqui em dinheiro, vamos supor, pela quantidade de ações do banco, é possível presumir, não é exato, tá? Mas isso aqui é uma suposição, supondo que ele tenha aí 2% do Banco do Brasil, que ele tenha consequentemente aqui, vamos fazer aqui, ó, pessoal, o seguinte cálculo: se ele tem 2% do banco, ele tem aí a base acionária do Banco do Brasil também, uma quantidade bem significativa. Então hoje ali, vamos colocar aqui, ó, em valores detalhados, tá? Consequentemente aqui, ó, valores detalhados, 5,7 bi de ações. Vamos lá então, 2,43 bilhões e vamos dividir por 5,730. Então, o Barsi ali pode possuir aproximadamente, né, uma posição aqui, vai de 100 a 150 milhões de ações do Banco do Brasil, que é uma posição muito significativa, tá? Trazendo aí, consequentemente, um potencial de dividendos absurdo. Porque pensa, 2 bilhões para ele que, sei lá, tem Banco do Brasil a um preço extremamente baixo, isso faz com que ele tenha aí, né, uma posição extremamente expressiva nas ações do banco, tá? E aí, se vocês não querem aqui descobrir, eu não quero descobrir a quantidade, já peguem 2% de uma vez e vocês já conseguem calcular mais ou menos o patrimônio do Barsi, tá? E aí, ó, supondo aqui, hoje a ação tá R$22 e ele tem, sei lá, 114 milhões de ações do banco, então ele possui um patrimônio justamente próximo dessa faixa, de 2,5 bilhões de reais. Então, perceba que é uma posição muito grande. E aí, o pessoal fala, 2% é pouco, mas 2% de uma empresa gigantesca acaba sendo aí uma posição bastante expressiva. E aí, ele fala que acumula ações do Banco do Brasil há muito tempo, tanto que o Barsi tem ações aqui do banco desde a década de 70, desde quando ele começou a investir na Bolsa de Valores. E hoje é uma das maiores posições da carteira do Barsi. Eu creio, tá?
supondo aí que ele tenha 2% do banco e tenha esse patrimônio de 2,5 bilhões aplicado, que equivale ali mais ou menos um número de ações na faixa de 114 a 115 milhões de ações, eu acredito, tá? Até porque soltaram um vídeo recente do AGF que o Barsi hoje está com patrimônio na faixa de 3,7 a 3,8 bilhões, tá? Então, dividido aqui por 3,7, o Banco do Brasil representa 67,56% da carteira do Barsi. Ele tem quase todo o patrimônio dele em aí apenas Banco do Brasil. E aí ele tem o restante Unipar, depois ali Klabin e vai ter uma diversificação natural. Então perceba que é uma posição muito significativa. E dá até para entender, pessoal, por que o Barsi ele concentra tanto no Banco do Brasil. Tem uma explicação, porque o banco é do governo, o banco é do Estado. O Banco do Brasil nunca vai quebrar, tá? Porque vai ter sempre o Tesouro Nacional para salvar em cenários de insolvência. O próprio Barsi aqui na notícia disse o seguinte, tá? Mesmo com lucro em queda e aumento da inadimplência, as ações do Banco do Brasil continuam atraindo investidores de peso que veem potencial de recuperação na solidez histórica da estatal e no respaldo do governo como acionista controlador. Abaixando um pouquinho mais aqui, ó, ele diz que mesmo com a queda de 60% no lucro, o mega investidor disse que hoje o valor patrimonial do Banco do Brasil é de R$30 e ele é cotado hoje por R$21 a R$22. Houve perda por conta desse resultado pontual, mas ele mesmo fala que não acredita que vá permanecer nesse patamar por muito tempo. Minha visão, em 2 ou 3 trimestres, ele deve voltar a dar bons resultados. Então até o próprio Barsi reconhece que o Banco do Brasil está sendo impactado muito por conta do agro, pessoal. O agro aí tem aumentado a inadimplência e ele está sendo impactado por conta desses fatores, tá? E aí, esse cenário sendo completamente pontual, isso mostra pra gente que parece ser uma oportunidade bastante interessante, tá? E ele diz aqui, ó, que este nem foi o pior momento da companhia. Ele lembra que o Banco do Brasil já enfrentou dificuldades no passado e, segundo o investidor, na década de 90, o banco precisou realizar uma subscrição de R$13 por ação e os papéis eram cotados por 8, que impediu a arrecadação de capital necessária para superar a crise. Então o governo tentou dar uma injeção de capital para que o Banco do Brasil voltasse novamente a lucrar. Mas ele fala que o Banco do Brasil não tem mais essa vulnerabilidade do que isso, porque a estrutura de capital do banco hoje está muito mais forte. E é verdade, pessoal, o Barsi não está mentindo nisso, tá? Porque se eu pegar aqui, ó, o histórico de resultados do Banco do Brasil, a gente percebe que de todas as crises que ele passou, essa daqui foi bem leve, tá? Em comparação à da pandemia, em comparação à crise de 2015, à crise ali de 2008, o banco aqui, nesse ano, ele teve uma crise mais controlada, porque mesmo com o agro pressionado e inadimplência crescendo, ele ainda terá um lucro líquido na faixa de 21 a 25 bilhões de reais. Então a gente percebe que o Banco do Brasil, ele está mais forte, né? Ele está conseguindo superar essas crises com mais facilidade porque ele tem aí mais de 60% da carteira de crédito no agro, que consequentemente é cíclico. Em cenários bons o banco vai bem, em cenários ruins o banco acaba indo mal, tá? E ele fala que isso é uma oportunidade, fala que é pontual, e ele vê aqui, tá, na notícia, se você continuar aqui lendo, ele fala que em 2 a 3 trimestres o banco vai voltar a bons resultados, e ele fala que o dividendo também vai voltar à sua normalidade, já pagando aí de maneira trimestral, dado que ele suspendeu o dividendo para esse trimestre, mas aí o dividendo já vai voltar a ser pago em uma normalidade bastante interessante, tá? E sabe o que me chama a atenção, pessoal, no Barsi? É que ele não é o único investidor que tem uma posição bem expressiva nas ações do Banco do Brasil. O outro investidor aqui, ó, Lírio Parisotto, tá? Que também tem uma fortuna bilionária em ações. Ele possui, quando a gente pega aqui pelo fundo LPAR, né? Aqui no caso, fundo Dinâmica Energia, ele tem aqui um fundo mostrando no Status Invest, tá? Isso aqui, público para nós verificarmos. E olha a posição que o Lírio Parisotto possui no Banco do Brasil. 46% do patrimônio líquido do fundo. Então ele tem 1,1 bilhão de reais do seu patrimônio atrelado nas ações do Banco do Brasil. E o restante está em Vale e Eletrobras. Então perceba que os bilionários, eles acabam concentrando. Mas aí é importante você entender o ponto, tá? Primeiro, eles têm psicológico para isso. Você que precisa avaliar se você tem. E segundo, pessoal, é que eles concentram em empresas que o Brasil não vai conseguir viver sem. É totalmente diferente de você concentrar a sua carteira numa small cap, numa empresa mais fragilizada. É totalmente diferente. Eles concentram em empresas que detêm o poder. Empresas que não vão quebrar ou vão deixar de existir, tá?
por exemplo, o Banco do Brasil, Eletrobras, Vale e aí outras empresas de que o Brasil não vai conseguir viver sem. Então perceba que é uma estratégia bastante interessante aqui dos bilionários. E analisando aqui, ó, o Banco do Brasil, hoje o Barsi aparentemente acertou em cheio. Por quê? Porque o valor patrimonial do banco é na faixa de 0,68 por ação, fica aqui, ó, bem abaixo das médias. Ele é cotado geralmente em 1. E em cenários de estresse, onde ele acaba sofrendo pontualmente, ele consegue ter um desconto bastante interessante e proporcionar para o investidor uma assimetria mais interessante também, né? Até porque hoje, para ele ser cotado em uma vez valor patrimonial, as ações já precisariam subir na faixa de aproximadamente 47% na cotação. Então tem um potencial de alta bem expressivo. Hoje o valor patrimonial está na faixa de R$30 por ação. Tem bastante margem para Banco do Brasil se valorizar, né? O PL aqui está totalmente distorcido. Quando a gente pega o PL projetivo, está de 5 vezes. Mas lembre-se que o Banco do Brasil é cíclico. Então, nesses momentos que o PL estica artificialmente, como aconteceu aqui no ano de 2016, aparentou ser uma belíssima oportunidade de você comprar uma ação barata em um cenário pontual. Porque o PL vai se esticar em cenários de queda de lucro de maneira pontual, mas depois que o lucro líquido voltar numa espiral de alta, o PL vai se reduzir novamente. Por isso que eu prefiro olhar para o PVP, preço sobre valor patrimonial. E quando a gente utiliza aqui outros indicadores para Banco do Brasil, como por exemplo o preço justo do Benjamin Graham, que mede aqui o potencial de valorização da ação de preço justo, temos aqui R$51, dividido pela cotação atual de 22, potencial de alta de 134% na cotação. Pegue o ratio do Peter Lynch, que você mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com o PL dela. Ele fala que quando está abaixo de 1, é uma empresa barata. Primeiro temos que descobrir a taxa de crescimento. Taxa de crescimento aqui do Banco do Brasil, vezes o ROI na faixa de 15, ele tem uma taxa de crescimento de 10,5%, correto? Aí a gente pega esse PL e subtrai pela taxa de crescimento de 10,5%. Então ele tem aqui 0,47 de PEG ratio. Então perceba que ele está muito barato, já que o Peter Lynch falava que abaixo de 1 já é uma grande oportunidade. O retorno embutido no preço da ação pode ser muito bom, porque 10,5% ao ano de crescimento, atrelado consequentemente a um dividendo médio na faixa de 9, ele tem aqui com retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano. E sabe qual é o mais interessante de Banco do Brasil, pessoal? É que mesmo o Itaú sendo mais eficiente em termos de ROI, em termos de rentabilidade, sendo mais inelástico, não sofrendo essas crises, né? E tendo essa volatilidade, o Banco do Brasil deu mais retorno do que o Itaú, mesmo tendo um ROI mais baixo. Pablo, qual a explicação disso? A explicação é as ações serem mais baratas. O mercado tem muito pânico, tem muito medo de Banco do Brasil, né? E aí ele acaba batendo nas cotações e isso traz muito mais assimetria para o investidor de longo prazo, porque há ali uma qualidade interessante, tá? Consequentemente com um preço muito atrativo. Ó, por exemplo aqui, ó, para vocês que estão engateando comigo até o final deste vídeo, vejam esse estudo aqui de Banco do Brasil, tá? Que eu anotei aí do canal Neto Invest. Ele acabou postando aqui esse estudo e eu acabei pegando aqui para mim. Olha o último ciclo de baixa do Banco do Brasil em 2016. Ele subiu 300% na cotação e foi justamente a época em que o PL se esticou artificialmente. Estão vendo como pode ser uma oportunidade bem camuflada? Pegando aqui, ó, no ano de 2004, o Banco do Brasil subiu 1.500%. E agora a oportunidade parece estar se repetindo. O problema é que você precisa ter coragem de comprar nesses momentos de dificuldade. É muito difícil, pessoal, porque é contra a manada, é contra-intuitivo. O mercado, ele sempre vai mandar você vender, porque é muito mais benéfico para ele que você venda no pânico, enquanto ele pode aproveitar as ações em patamares de preços baixos, principalmente os bancos de investimento, tá? Veja aí o Citibank, por exemplo, recomendando compra do Banco do Brasil após ter disparado 20%, tá? Bom, pegando aqui, ó, PVP, preço sobre valor patrimonial, em cenário de euforia, o banco é cotado por 4, até 5 vezes de PVP, e hoje está sendo cotado por 0,6. Olha a margem, olha o potencial de alta que possui. Quer dizer que se o banco engatar um novo ciclo de euforia, se ele fosse cotado, sei lá, por 4 vezes de PVP, como já aconteceu no passado, tá? Isso poderia fazer o Banco do Brasil se valorizar na faixa de 488%. Então perceba que tem sim potencial. E detalhe, apenas para ele voltar na média, também já traz aí
um potencial de apreciação bem interessante. O que mais me espantou foi isso, ó. Olha o retorno que o Banco do Brasil entregou desde os anos 2000. Isso já considerando a grande queda que teve nas ações, 18,5% ao ano na média. Antes de toda essa queda e desse problema pontual que foi relativo ao agro, o banco chegou a entregar 11.000% de retorno, superou o Itaú. O Itaú no mesmo período entregou 8.000%, o Banco do Brasil entregou 11.000%, tá? E você pensa que não faz diferença, mas olha aqui, ó, pegando a calculadora da taxa anual composta, né? Aqui a gente vamos calcular o seguinte, ó, 11.000% de retorno em 25 anos, o Banco do Brasil entregou isso aqui, né? Em 25 anos no tempo, estamos em 2025, ele trouxe um retorno anual composto de 20,73% ao ano. O Itaú, no mesmo período, ele trouxe um retorno menor. Ficou na faixa aqui de 8.000%. Ainda assim, nos últimos 25 anos, é um retorno de 19,22% ao ano. E detalhe que esse gráfico aqui, ó, do Banco do Brasil que eu mostrei para vocês, chegou até mais, tá? Então perceba que esse retorno de 1 a 2% a mais, o pessoal vai falar, nossa, que pouco, tá? Para ter essa volatilidade, pessoal, se vocês colocarem isso aqui na calculadora de juros compostos, vamos pegar aqui, ó, só para vocês terem ideia como, né? Esse 1% a mais no longuíssimo prazo vai te fazer uma diferença bastante substancial. Pegando aqui, por exemplo, ó, a calculadora de juros compostos do investidor 10, vamos fazer o seguinte cálculo, que você tenha aplicado 100 mil reais a uma rentabilidade de 19% ao ano há 25 anos no tempo, sem aportar nada do bolso, é só fazer aqui uma simulação. Você acumulou 7,7 milhões. Se você tivesse comprado o Banco do Brasil, que deu 1,5% a 2% a mais, que chegou a 21% ao ano no período, você conseguiu 11,7 milhões de reais. Significa que você conseguiu, pessoal, 4 milhões a mais. Então, olha só a diferença de você ter 1 a 2%, porém durante uma janela de tempo extremamente grande. Por isso que eu falo, não ignore esses 1 a 2% a mais ao ano. Eles vão te dar uma diferença tão grande, tá? Porque isso é juro composto. É 1 a 2% ao ano de forma composta. E é por isso que também na carteira do canal eu preferi concentrar em Banco do Brasil. E olha só que coincidência, eu possuo a mesma posição do Barsi, né? 66% aqui da carteira está no Banco do Brasil, a mesma em termos percentuais. Claro que, de fato, né? É até piada aqui querer comparar o patrimônio, porque o Barsi tem um patrimônio milionário, bilionário, né? Portanto, claro, isso aqui não tem nenhum segredo, porque ele já foi como nós um dia e ele investiu durante muito tempo. Vamos supor aqui a minha carteira, por exemplo, ó, eu tenho aqui, 140 mil investidos, e vamos supor, né, consequentemente, que eu espere, sei lá, 40 anos no tempo, que foi o tempo aí de bolsa dele, né, a uma rentabilidade de 21% ao ano, supondo que eu continue aqui realizando aportes consistentes nessa carteira. Vamos ver daqui a 40 anos, tá? Quanto que essa carteira vai ter de patrimônio? Olha lá, quase 1 bilhão de reais. O Barsi investe desde a década de 70, então já tem 50 anos de bolsa. É muito tempo, pessoal. É muito tempo. E aí você colocando aqui, ó, olha o tamanho do patrimônio, 5,4 bilhões de reais. Então perceba, né, que o segredo é o tempo. E o foco aqui no canal é tentar fazer a rentabilidade crescer, porque quanto mais rentabilidade você tem, menos tempo você precisa para atingir um patrimônio substancial. E também outro ponto que pode fazer o Banco do Brasil se recuperar mais rápido do que o esperado é justamente essa MP, medida provisória do Lula, que ele fez aí para o Banco do Brasil para a renegociação de dívidas rurais. Isso já pode aliviar a inadimplência do Banco do Brasil no curto prazo, fazer com que ele consiga um guidance, né, na faixa ali de 23 a 24 bilhões, que já é ok. Esse ano aí, pelo menos, mesmo em crise, ele pode encerrar o ano com um ROI na faixa aqui, sei lá, se ele encerrar com patrimônio líquido de 180 bi, ele pode encerrar com ROI em linha com custo de capital, quase 13% ao ano. E já vislumbrando uma recuperação para o próximo ano de quase 30 bi, vamos supor que ele tenha ali 29,6 bi para o próximo ano, se eu dividir isso aqui pelo patrimônio líquido esperado, ele pode retomar no ano seguinte com ROI de 15%, e assim ele vai recuperando o seu ROI gradativamente. Mas o que importa, pessoal, é você pagar barato, pagar com desconto, porque aí, de fato, a sua rentabilidade vai ser acima da média. Você não pode pagar caro. Mesmo a melhor empresa do planeta, se você pagar caro, você não vai ter um bom retorno, tá?
Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos que você fez, tá? Inclusive, eu me confundi lá no início no vídeo que você fez um cálculo ali sobre a posição acionária do Barsi. De fato, pessoal, eu acabei errando ali, né? Peguei o patrimônio dele e acabei fazendo subtraído pela quantidade de ações, sendo que existe um jeito mais fácil de calcular. Mas, nossa, que extremamente complicado. Eu não consigo fazer esses cálculos que você faz, não consigo calcular preço justo, não consigo calcular PEG ratio do Peter Lynch. Será que você tem alguma planilha, algum produto, tá, que me traga uma potencialidade de retorno maior, sem eu ter que correr riscos e tenha aí, consequentemente, essa garantia de ter um produto em minhas mãos que me alivie e traga aí praticidade? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a cada segundo, a qualquer minuto, todas as atualizações dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que ter trabalho nenhum, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também, pessoal, eu deixei aqui na bio do canal. Basta você acessar aqui o canal, clicar na parte de mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, atualizações aí sobre Banco do Brasil e agora fortificando ainda mais, porque, pessoal, nós não podemos ignorar a voz da experiência. Esses grandes investidores já têm aí essas ações há muito tempo, então eles já viram vários pontos acontecerem nessas empresas. Não podemos subestimar a capacidade deles de acertar, tá? Quanto mais tempo você tem no mercado, melhor, consequentemente, o seu feeling, melhora ali a sua perspectiva, eles já sabem meio que o que fazem, né? E, consequentemente, experiência é tudo, tá? Só o tempo aí traz a experiência que esses grandes investidores de peso têm. E, para ele, isso aqui é uma oportunidade. Ele deu até risada, né, tecnicamente, porque se ele já enfrentou um cenário pior do que esse e comprou, esse daqui para ele, tecnicamente, está dado, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, eu tenho aqui ações da empresa e sigo comprando aí se o preço se mantiver abaixo dos 20, nos casos dos 25 a 24 reais, que eu ainda acho barato, pelo menos tá aí uma boa margem de valor patrimonial. Eu particularmente prefiro não aumentar tanto a posição quando ele já começa a ficar próximo do valor patrimonial, que eu já não vejo tanta assimetria, tá? Prefiro comprar nestes momentos de grande estresse. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!